What's up, traders? Daqui é o vosso boy Kratos e no vídeo de hoje a gente vai falar sobre estrutura. Bem, eu queria deixar claro desde o princípio que a estrutura que a gente vai retratar aqui não é de modo algum a estrutura que o ICT usa para os seus vídeos, os seus conceitos, ok? Mas é uma estrutura que a gente aprendeu lá do Price Action, uma estrutura normal, mas com alguma coisa assim um pouquinho mais avançada da minha experiência como trader ou coisas que eu aprendi com outros traders, ok? Então vamos aqui iniciar a jornada de como você pode começar a construir a estrutura do mercado na tua cabeça e você conseguir encontrar claramente o que você está procurando no market, ok? Primeira coisa que eu vou dizer para todo trader que inicia, não é, os seus estudos. Primeiro é que você tem que saber o que é que você está procurando no mercado e o que é que o mercado se calhar vai proporcionar para ti, ok? Vamos olhar para o que você está procurando no mercado, né? Vamos supor que você está a olhar para a estrutura. Como é que você olha na construção da estrutura? A primeira coisa é isso. Se você não sabe como uma estrutura é construída ou como ela é constituída, então já fica complicado. Você tem que parar para estudar e saber como é que uma estrutura é constituída. Então vamos aqui olhar. Primeira coisa, uma estrutura é constituída por movimento impulsivo e retrativo, ok? E movimentos acumulativos. Ok? Então, quando o mercado tem uma impulsão, não importa a direção que ele dê ao movimento impulsivo, o que é que a gente tem? A gente tem a criação de uma range que aquele movimento criou. E esse movimento, fractalmente, ele pode estar constituído por muitas candles. Ok? Então, uma candle cria um movimento, o movimento cria um movimento impulsivo, o movimento impulsivo cria uma range operacional. Não importa o tempo gráfico, ok? Então, nós temos aqui o movimento impulsivo para cima, né? Então, vamos criar range. O low da range, que é o fundo, e o high da range, que é o top, ok? Então, o que é que a gente vai ter? Tudo fora dessa range que a gente está a analisar agora chama-se estrutura externa. E tudo dentro dessa range chama-se estrutura interna. E ela tem dois lados. Todo movimento impulsivo tem dois lados. Lado dos vendedores, que é essa parte aqui, que acumula ordens para venda, e lado dos compradores, que é essa parte aqui. Se nós pegamos o FIBS daqui até aqui, nós temos aqui Premium e Discount. Normalmente nós procuramos ordens para compra a partir da zona de Discount e ordens para venda a partir da zona de Premium. Nota que eu disse anteriormente, você tem uma range operacional, não importa o tempo gráfico que você esteja a ver. Ok? Então, para uma estrutura ser totalmente validada como impulso principal e a criação de uma nova range, ele tem que originar quebra na estrutura. Então, vamos lá para o clássico. Impulso, retração, impulso, retração, impulso, retração, impulso, retração. Ok, você tem aqui a formação de um low, a formação de um alto mais alto, a formação de outro baixo mais alto. E nós temos aqui a formação de um high, de um alto mais alto, do outro alto mais alto e esse topo aqui que não se definiu ainda. O que acontece? Para um low ser, ou um baixo, ou um fundo ser um strong low, ele precisa ter uma coisa, se for na estrutura convencional. Ele precisa originar quebra de estrutura de um novo high. E com isso ele cria uma nova, não é? Uma nova característica na tendência. Ok? Vou aqui delinear. Quebra na estrutura aqui desse point, quebra na estrutura aqui desse point, quebra na estrutura aqui deste point. E com isso, o mercado origina o quê? Um fundo forte, que é essa zona aqui, outro fundo forte, que é essa zona aqui, e outro fundo forte, que é essa zona aqui. ATT. Para quem opera Price Action, aqui vai se transformar uma zona muito forte de suporte, aqui zona forte de suporte e aqui zona forte de suporte. Atenção, nós estamos aqui a considerar uma tendência de alta. Se for mercado lateralizado, não recomendo vocês operarem, simplesmente esperem a quebra do high ou do low. Ok? Então, notem, nós estamos aqui a considerar que isso é um impulso para alta. E essa aparência ela vai derivar, né, em diferentes tempos gráficos. Nós podemos ver que no diário pode ser uma candle e no 15 minutos ele vai estar assim bem constituído. Vocês precisam ter essa noção da fractalidade que o mercado tem a oferecer. Ok, estamos aqui a considerar continuação na tendência. Caso o mercado venha a reverter, então nós estaremos a falar aqui da reversão na estrutura do mercado. Ok? Então, o que é que a gente tem que esperar de uma reversão do mercado? Isso é uma estrutura de continuidade. Se for uma estrutura de reversão, né, a gente precisa o quê? Que o último swing point, que o último low forte precisa ser quebrado. O último low na estrutura, não importa o tempo gráfico que ele esteja a apresentar. O último low é basicamente esse aqui, o último low forte, porque originou a quebra deste high aqui e foi quebrado. Então, o que é que o mercado tem que fazer? Ele tem que formar um swing failure aqui em cima. Então, ele vai fazer um novo high, com certeza vai fazer um pullback. Mas ele não vai ser um simples retracement. Ele vai vir originar quebra a estrutura aqui desta zona. Então logo a gente vai ter o quê? Quebra na estrutura. Ok. Mas ainda assim continua a ser
não é uma troca de estrutura, mas não tem a confirmação que realmente há uma mudança no estado de entrega do preço, que é dos compradores, perdão, para os vendedores. O que é que a gente vai esperar? O mercado fazer um novo low, que é basicamente isso aqui, e a TT, ele, ao fazer esse novo low, ele cria uma nova range operacional. E qual é essa nova range operacional? É este movimento aqui de baixa. Okay? Essa quebra de estrutura que ele origina também uma nova range operacional, em que você vai ter, consequentemente, uma nova range operacional, que é premium e discount. Logo, o mercado está a mudar a estrutura, mas ainda é um pouquinho perigoso você tentar procurar por trades aqui nesse estado da estrutura. Então, o que é que você vai fazer? Muito simples. Premium e discount. Então, você vai esperar um pullback, até pelo menos premium, e encontrar um PD array aqui. E quando o mercado vier buscar esse baixo mais baixo que ele originou nessa estrutura, né, é aí onde você vai ter a confirmação na mudança do estado de entrega do preço. Ok? Quando essa estrutura aqui for quebrada, esse baixo mais baixo ele foi quebrado, ele cria essa zona aqui. Ok? Caso contrário, ele não originar quebra de estrutura, então isso vai ser só um ponto cego. E claramente vocês não querem esse tipo de cenário. Ok? Então, ok. Vamos ver para a estrutura de baixa. Numa estrutura de baixa, a gente vai ter algo parecido com isso. Então, em que a gente vai ter na estrutura de baixa? A gente vai ter baixos, mais baixos, ok? E altos, mais baixos, ok? E nessas zonas se formam zonas de resistências fortes. Quer dizer que aqui é uma zona de resistência muito forte, forte e forte, ok? E isso é por causa da quebra da estrutura desses baixos mais baixos e a originar um baixo mais baixo, ok? Então é basicamente assim. Então aqui forma um swing point e isso, toda a quebra de estrutura ela forma um novo ponto estrutural. Aqui também um novo ponto estrutural. Então quer dizer, o que é que vamos ter? Um Fibonacci aqui, outro Fibonacci aqui, ok? E outro Fibonacci aqui. A gente consegue ver que o mercado, consequentemente, uma parte das vezes, ou chega no ponto de equilíbrio, ou chega em premium. E é em premium que a gente vai buscar normalmente trades. Ok? Então, para uma estrutura, ela funciona desta mesma maneira. Mas, olha lá, eu disse no princípio, né? Toda range criada, ela tem o que? A estrutura interna e tem a estrutura externa. E uma coisa que vocês precisam estar aware, estar atento, é o que? É os impulsos e as retrações que o mercado faz. Muitas das vezes, esse move que vocês acabaram de ver, ele pode estar dentro de um move maior. Por exemplo, tem um impulso aqui e depois o mercado começou a fazer um pullback. Ok? Nota, isso, consequentemente, é um movimento e este também é um outro movimento. Logo, para a perspectiva dos sellers, isso aqui é um movimento de baixa, mas para a perspectiva dos buyers, isso se torna um pullback. Ok? Então, se você está tentando vender, você precisa encontrar o ponto de equilíbrio do movimento principal, que é esse movimento de alta. Logo, você vai traçar um movimento de equilíbrio e você sabe que aqui na zona de discount você não vai procurar mais por sales, mas por buy, por causa da estrutura. Então, aqui você vai tentar pegar sales até pelo menos até o ponto de equilíbrio, até uma zona de OTA, 70%, 60% do discount. Ok? Precisa operar dessa mesma maneira. Ok, vamos então continuar aqui. Então, como eu estava a explicar, então isso cria uma estrutura nova, uma nova range operacional, em que range operacional temos daily range, weekly range, por aí vai. Se trata desses movimentos aqui, não é, que a gente está aqui a observar, em que o mercado tem um alto e um baixo, que ele cria. Então, tudo que tiver dentro aqui é internal structure, ou estrutura interna. E tudo que tiver fora é externa structure, ou estrutura externa. Ok? Se você for um estudante de smart money, consequentemente, você vai pegar a ideia de que é internal range liquidity e external range liquidity. Ok, então, para o básico da estrutura, então nós temos aqui basicamente conversados. Para uma suposta mudança na estrutura, o que é que você vai precisar? Você vai precisar de um shift na structure, né, em que o mercado cresça e desrespeite esse fundo. Ok? Isso é o ponto principal. Ok? Você vai pegar alguma coisa em discount, não é? Mas depois esse ponto aqui se torna o ponto principal para tu teres a confirmação, ou chamado Prime Setup 2, a confirmação de que há mudança no estado de entrega do preço. Por quê? Porque o mercado muitas vezes pode ter feito só um stop hunt aqui e, né, como é stop hunt, então vem pegar aqui alguma coisa aqui em cima, não é? Depois, pum, continua a descer. Isso pode ser o caso. Então vocês precisam que de uma segunda confirmação aqui, que é para vocês saberem que é mudança no estado de entrega do price. Ok, manos? Ok, estamos aqui a falar muito. Vamos então procurar algum exemplo assim, bonitinho, que é para vocês verem, não é, na prática sobre o que a gente acabou de talk. Não é? Vou apagar aqui de uma só vez. Ok.
consideravelmente nós temos aqui o ativo EURUSD. Deixa eu só apagar aqui. Temos aqui o ativo EURUSD e o que é que a gente consegue observar aqui, né? Nos primórdios a gente tem, né, aqui, nós temos aqui uma tendência de baixa, claramente, né? O mercado está construído tendência de baixa, então a gente vai ter o quê? Alto, né? Alto mais baixo a serem feitos, né? Nessas zonas aqui, e são os pontos, os swing points, né? Porque são as zonas que originam quebra de estrutura que originam quebra na estrutura, ok? Então, esse ponto aqui originou essa quebra de estrutura aqui neste low, este ponto aqui originou uma quebra de estrutura neste low, e assim sucessivamente. Ok, manos? Como eu expliquei para vocês, se vocês olharem para aqui, isso é um movimento, ok? E tudo, mas tudo que ele construiu aqui é estrutura interna. Mas se nós baixarmos o tempo gráfico aqui, isso aqui foi uma construção de estrutura de alta temporária. Por quê? Porque o movimento principal era basicamente esta aqui. Ok? Esse era o momento principal, só que só um pullbackzinho que você pode pegar até premium e depois, né, o mercado caiu. Então, se nós olharmos aqui para onde o mercado começou, né, a estrutura de baixa, o que é que a gente tem aqui? Nós temos que o mercado tem uma zona aqui de oferta de fluxo de baixa, que é uma zona de uma bearish order block, um fair value gap, sei lá, não vou verificar. O que é que a gente tem aqui? Uma troca na estrutura. Ok, nós temos aqui uma troca na estrutura em que essa zona aqui era o último low forte, nós temos aqui um mercado up e depois em seguida uma quebra na mesma, né? Temos aqui a quebra, perdão. O mercado ao quebrar aqui nessa zona, deixa só. Deixa eu ver aqui. Ok, vou usar isso aqui. Então, essa aqui era o low forte que nós tínhamos aqui. Então, ele fez aqui a retirada de liquidez e depois originou uma quebra na estrutura, que este low aqui que foi. Em seguida, ele fez um pullback e originou uma segunda quebra na estrutura. Então, aqui nós temos a confirmação na mudança de entrega do preço. Ok, essa zona aqui foi onde aconteceu a mudança de entrega do preço. Ok, em seguida, o que a gente tem aqui novamente, né? Um high, estrutura, novamente pullback, novo high, ok? E assim ele foi construindo a estrutura de baixo. Analisem o seguinte aqui, que eu estava a dizer para vocês. Se vocês analisarem aqui, isso provavelmente é um low, né? Isso aqui é um high, né? Não é quebra de estrutura e tudo mais. Agora, analisem o que eu havia dito para vocês no princípio. Ele falhou em confirmar uma suposta mudança nessa zona aqui. Ele acumulou nessa zona, ok? Uma suposta quebra de estrutura aqui, mas não considero quebra de estrutura quando o candle não fecha acima da zona. E depois ele caiu. Para muitos aqui, ok, vou comprar aqui nessa order block. Ok. Quando viram a realidade, então sentiram lá como é que a estrutura bate. Okay? Vocês precisam ter, né, consciência de como é que a estrutura se forma, né, para vocês poderem tirar proveito dela. Ok, então aqui, notei lá, ele tirou liquidity, não foi uma quebra de estrutura, por causa do quê? Porque o wick fechou, temos um wick acima da zona e não um corpo de candle. Ok? É notável que vocês procurem sempre uma quebra de estrutura com displacement e body candle. Okay? Então ele tirou liquidez, mitigou algum PDRA aqui, né, nesse fair value gap. Depois em seguida o mercado simplesmente começou a drop. Não era a zona para vocês tentarem procurar por compras. Okay? Então é bom também fazer esse tipo de leitura. Então, a mesma leitura que vocês fazem em tempo gráfico maior é a mesma que você faz em tempo gráfico menor. Vai pegar trade depois da mudança do estado de entrega do preço. Por isso é que o Prime Setup do Liquid Grátis faz muito sucesso. Ok? Por causa dessa premissa da segunda confirmação na quebra de estrutura. Ok? Então não há muito o que se dizer aqui. O resto é o que? É a estrutura, é o complexo da estrutura, o resto é o que? Uma boa confirmação e o resto é muito backtesting. Do vosso lado, é claro, né? E não há muito o que se dizer na realidade, porque é basicamente isso, né? Já não há muita coisa que a gente vai procurar aqui, porque não. Por exemplo, aqui, neste exemplo aqui do Euro USD, eu tinha isso como meu strong low, né? Quebrou, né? Oh, perdão, deixa aqui marcar. Esse aqui era o último ponto. O meu mercado quebrou aqui, boa quebra. Pá. E temos aqui uma suposta quebra na estrutura. O mercado depois voltou, mitigou aqui essa order block e em seguida começou a construir uma nova estrutura de alta. Quebrou aqui, ok? Ele quebrou aqui, que é uma confirmação de mudança do estado de entrega do preço. Agora vamos esperar que o mercado aqui respeite, né? E depois mostre lá, né, alguma coisa satisfatória, né? Mostre lá uma continuação na tendência de alta. Ok? Mostre lá, é basicamente isso que eu estou esperando. Então, processo acumulativo, que é a acumulação ou pairing de ordens,
né? E espero que o mercado dispare para cima, né? Mas vocês precisam ter cuidado o que é? Que o mercado está a ser sustentado também, ou começou a ser sustentado por essa zona de order block aqui, né? Pode ser que o mercado que vai encarar como aquele exemplo que eu disse, né? Tirou liquidity e depois mitigou um PDR e ele começa a derreter. Só vocês aí acompanharem os sinais. Ok, mano. E até aqui é basicamente tudo que nós temos para esse pequeno vídeo. Ok, não é muito curto porque eu não quero aprofundar muito, se calhar muitos não vão like, ok? Pegar ali a visão que eu quero passar, então vamos deixar as coisas curtinhas e no próximo vídeo eu vou tentar trazer mais ou menos a lógica por detrás da estrutura avançada do ICT, em que nós temos o que? Um long term high, long term low, temos intermediate term high, intermediate term low e nós temos short term high e short term low, ok? Em que nós pegamos a premissa de cada um e usamos isso para fazer melhores entradas, para nos posicionar melhor no mercado, ok? Então, desejo todo sucesso para vocês traders e o vídeo vai ficando por aqui e até a próxima.